Para mim é uma honra, Lúcio, estar aqui. Prazer para mim, Lúcio, falar para você e para os seus telespectadores. Olá, muito boa noite a todos. Está começando mais um Jornal Conceito e hoje nós temos aqui o Vladimir Rodrigues Júnior. Vladimir, muito boa noite, obrigado pela sua presença aqui no Jornal Conceito, é um prazer ter você aqui. O Vladimir, para quem não sabe, ele é professor de Educação Física e também o responsável por trazer o aerobike, não, como é? Hidrobike. Hidrobike, exatamente. Hidrobike aqui para o Brasil. É isso mesmo? Você é responsável em trazer hidrobike aqui para o Brasil? Sim, nós somos responsáveis por desenvolver o equipamento que é a ferramenta do ciclismo aquático. Ótimo. Para quem não sabe o que é hidrobike, nós vamos explicar daqui a pouquinho exatamente, mas a gente vai falar antes sobre a mudança no Comando de Segurança da Polícia Militar em Rio Preto. A Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo divulgou as alterações no Comando de Polícia de Área, de Policiamento de Área da Polícia Militar de Rio Preto. O CPI 5 será comandado agora pelo Coronel Antônio César Cardoso, em substituição ao Coronel Sérgio Luiz dos Santos. De acordo com a Secretaria, Santos assumirá o comando da Corregedoria, no lugar do Coronel Admir Gervásio Moreira, que ocupou o cargo de secretário-chefe da Casa Militar. O Coronel Cardoso trabalhou em várias unidades de policiamento, entre elas a de policiamento ambiental. Comandava a Escola Superior de Soldados e, pelo bom trabalho apresentado, passa agora a integrar o alto comando da Polícia Militar. O Coronel Álvaro Batista Camilo permanecerá no cargo de comandante-geral da Polícia Militar. Então, boa sorte a todo mundo aí nos novos cargos da Polícia Militar. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre exercícios, uma coisa muito boa, né? Porque afinal de contas todo mundo deve praticar exercícios sim. E para quem adora praticar exercícios físicos, uma boa dica é a represa municipal. Além da pista de corrida, aparelhos ficam à disposição da população, para quem não sabe. De graça isso, hein? E também tem um monitor para auxiliar as pessoas. Vamos ver aí a reportagem. Seu Ideu tem 72 anos. Todos os dias ele vem na represa praticar exercícios físicos. Acredito que mudou muito, porque eu não precisei de médico, não tive problema nenhum até hoje, graças a Deus. Então, eu acho que nós que da terceira idade, parar de trabalhar, nós temos que fazer algum exercício físico, né? E eu acho isso muito importante. Depois que a Prefeitura implantou o programa ATI, Atividades para Todas as Idades, muitos idosos de Rio Preto foram beneficiados. Inicialmente, nós implantamos 4 pilotos, 4 unidades, para a gente verificar a adesão, a aderência das pessoas. O programa existe desde 2008. Hoje tem 26 ATIs espalhadas pela cidade. Em cada uma, a presença do professor de Educação Física é indispensável. Segundo o professor de Educação Física, praticar atividade física a partir dos 60 anos pode evitar muitas doenças e retardar o envelhecimento. Não só funcional dentro do organismo, mas como também um estado de sociabilidade melhor, né? Um grau de sociabilidade melhor. Elas sumiram, entende? Graças a Deus, tomava muito comprimido, não tomo mais. Depois da atividade física, mudou a vida do senhor? Bastante. O sedentarismo pode provocar vários problemas musculares e de equilíbrio. Pensando nisso, seu Miguel aproveita o tempo e o espaço disponíveis e resolveu transformar a terceira idade na melhor idade. O senhor tem mais disposição? Mais disposição, mais apetite, mais sono. Mas beleza. A circulação funciona, o intestino, tudo faz muito bem para a saúde. Vladimir, é a sua vez de falar agora. Todo mundo sabe que exercício físico é muito bom para todas as idades, mas o que eu queria perguntar para você, assim, inclusive para quem tem a partir de 60 anos, está na terceira idade, na melhor idade, da maneira como quiser, o pessoal quiser, acha melhor aí. Mas, por exemplo, imagine uma pessoa que nunca fez exercício físico na vida. Chega aos 60 anos de idade. Ela pode fazer exercício tranquilamente ou não? Como funciona isso? A princípio é bom ele recorrer ao seu médico para fazer alguns exames, saber se ele tem alguma necessidade especial de algum cuidado, mas não há restrição nenhuma, muito pelo contrário, ele vai viver a partir daquele momento muito melhor do que ele vivia antes. Não só pela prática esportiva, por fazer esporte, melhorar a sua saúde,
mas por ele passar a se reunir com pessoas com o mesmo objetivo, interagir com elas, isso causa um bem-estar psíquico e social, que reflete na melhora do sono, e no seu convívio com seus familiares e as suas atividades diárias, com certeza. A gente estava conversando um pouquinho antes de começar o conceito aqui, e o Vladimir estava falando para mim que já viajou de norte a sul do país para fazer uma pesquisa, alguma coisa, a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho, mas eu queria aproveitar esse comentário seu que você fez comigo para fazer a seguinte pergunta. O Rio Pretense, você é de Rio Preto, não é isso? Então você deve conhecer um pouquinho da cidade, apesar de não estar morando aqui nesse momento, ou mora? Conheço, não, moro em São Paulo. Mora em São Paulo, mas conhece bastante Rio Preto. Então, você conhecendo Rio Preto e conhecendo o país de norte a sul, o Rio Pretense, ele pratica muito exercício ou não? O que você pode dizer em relação a isso? Vendo nas ruas aí, vendo nessas academias, o que você poderia dizer? Eu vou te falar que isso eu faço uma pesquisa há muito tempo aqui na região, venho fazendo um diagnóstico. Eu percebo uma alteração, uma melhora, né? A partir do momento que nós estamos tendo uma melhor expectativa de vida, a geração de 20, 30 anos, eles estão mais preocupados com isso do que há tempo atrás. Mas consciente, a gente poderia dizer consciente? Está tendo respostas. Não vou falar que está estacionado. Dá para melhorar muito, porque tem muita piscina, o pessoal tem muita piscina em casa, pode fazer inúmeras atividades no seu condomínio. Assim, há muita condição propícia para que ele faça mais atividade. Ele precisa diminuir um pouco o churrasco e a cerveja e cuidar um pouquinho mais da saúde. Mas eu acredito também que, por exemplo, é difícil falar esse tipo de coisa, mas é que não é aconselhável fazer alguma atividade física também sem uma orientação, não é? Hoje a internet, ela aproxima então, o conhecimento e as informações. Então, se a pessoa tem um pouco tem esses recursos à sua disposição, o que a maioria ela pode tem, partir. Né? Depois, é lógico, por necessidade, por vontade própria que aquilo cria, a gente procura conviver com pessoas que vão passar orientações melhores, um nutricionista, um médico, um treinador. Mas é possível começar sozinho. A gente vê respostas e vê os maiores campeões aí, a primeira brasileira, que foi segunda colocada na São Silvestre, ela corria sozinha na Bahia para cortar cana. Então, aliás, eu acho que é isso que é o grande diferencial. Aquela pessoa que parte de si, ela vai muito mais longe do que a que vem por uma orientação médica, que você tem que fazer um exercício. Tá, daqui a pouquinho nós vamos falar sobre esse trabalho que você trouxe para o país aí, que é o Hidrobike, mas antes a gente vai dar uma outra informação aqui, agora sobre o trânsito de Rio Preto, que há alguns dias aqui no Conceito, nós falamos sobre a mudança no número de vagas de estacionamento no centro da cidade. Pois é, olha só, a Secretaria de Trânsito de Rio Preto recuou na decisão de acabar com as vagas de estacionamento nas ruas Delegado Pinto de Toledo, Saldanha Marinho e Rubião Júnior, entre as avenidas Badibacite e Alberto Andaló, na área central da cidade. A mudança deveria acontecer ainda este mês. Agora, o secretário, o senhor Aparecido Capello, afirma que todos os projetos para a área central estão suspensos. Isso até a finalização de um estudo que será contratado pela pasta sem data marcada ainda, nem valor, nada foi definido ainda. O edital para a escolha da empresa que fará o estudo deve ser lançado ainda nesta semana. Com essa iniciativa aí, a Secretaria espera conseguir financiamento do BNDES, aliás, para a implantação dos corredores de ônibus na região central, que é similar à avaliação feita para a concessão do transporte coletivo da cidade. Esse estudo aí da área central deverá levantar ainda os principais problemas e sugerir soluções para melhora do trânsito naquela região. Desde que melhore o trânsito realmente, que a gente não fique preso nos engarrafamentos, que ocorram menos acidentes. Se vier para melhorar, ótimo, tem que fazer mesmo. Nós vamos agora para um breve intervalo aqui no Conceito e voltamos já para falar sobre o Hidrobike. Você sabe exatamente o que é isso, o que é Hidrobike? O Vladimir está aqui para explicar para a gente. Não saia daí, o Conceito volta daqui a pouquinho. Você já sentiu essa emoção? Já vibrou e torceu assim? O Campeonato Paulista Série A2 está a todo vapor. América e Rio Preto estão na disputa. Compareça ao estádio, traga a sua família, dê seu apoio aos times da cidade. Veja os dias, locais e horários dos próximos jogos dos dois times de Rio Preto. TV da Cidade.
Estamos de volta com um conceito desta quarta-feira, uma nova modalidade de exercício físico que está agradando muitos moradores de Rio Preto, principalmente agora no verão. Sabe qual é? Ele se chama hidrobike. Nada mais é isso, o hidrobike, do que andar de bicicleta dentro da água. Já viu isso? Então veja aí. Para quem quer ficar em forma e cuidar da saúde, a novidade esportiva é pedalar dentro da água. A hidrobike une técnicas da aula de bike com os benefícios da água. O professor e os alunos preparam tudo para começar a aula. Depois de algum tempo, eles começam a pedalar. A aula ainda é novidade em Rio Preto. Vim em São Paulo, aqui muitas academias com aulas de hidrobike lotadas e o pessoal gostando muito. E aí eu fiz uma aula e acabei me encantando e decidi trazer para Rio Preto essa aula de hidrobike. Gostou da novidade? Gostei. Eu vi numa revista e vim conhecer e vou continuar. A hidrobike tem tudo para fazer sucesso neste verão. Com 45 minutos de duração, além de pernas e glúteos, também trabalha braços e abdômen. Outra vantagem é que, por ser na água, o exercício é mais seguro por não causar impacto. A bicicleta é um pouco diferente, própria para a água. O professor garante. O aluno pode gastar em média 500 calorias por sessão. É uma aula que é muito boa para desenvolver a parte cardiovascular das pessoas. E aí, diferente de uma aula de bicicleta fora d'água, onde a gente trabalha só a musculatura da perna, dentro d'água a gente tem trabalho de braço e trabalho de abdômen. Então se torna uma aula um pouco mais completa. Então, o que faz uma ótima ferramenta para as pessoas que quiserem entrar em forma. Primeira pergunta que eu queria fazer para você, Vladimir, essa perca de 500 calorias aí, tanto para mulheres quanto para homens, ou varia isso? Como é que funciona? É variável, com certeza, mas é o mínimo de 500 calorias. Um mínimo de 500 calorias? É porque tem um trabalho complementar da água. Porque eu imagino assim, se uma pessoa comum, um adulto comum, tem que consumir entre 2.000 e 2.500 calorias dia, não é isso? Exato. Mais ou menos isso. Se você perde 500 calorias, você vai emagrecer quantos gramas por dia, por aula? Essa é a grande riqueza da hidrobike. As pessoas que a praticam, por ver esse resultado, essa resposta, acabam se encantando. Então ficam fiéis. E com 6 aulas a pessoa já consegue ver que a calça já está larga. Com 6 aulas a mulher vai ficar louca. Agora você disse, a gente viu na reportagem, você disse também, o pessoal estava dizendo aí que é uma novidade em Rio Preto, mas o hidrobike já existe há algum tempo já? Desde 2002. E começou aonde? Como que começou isso? Ele surgiu na Itália. Os italianos já desenvolveram o primeiro protótipo e levaram para os Estados Unidos para ver uma chancela da instituição de atividades aquáticas. Essa instituição, denominada AEA, Aquatic Exercise Association, protocolou o equipamento pelas suas inúmeras respostas que veio apresentando e aí foi contaminando o mundo inteiro. E nós trouxemos para o Brasil. Isso há quanto tempo? Mais ou menos? 9 tem anos, ideia? 9 anos? 2002. Nós iniciamos primeiro no Rio de Janeiro, desembarcou aqui com 3 nomes bem fortes da água. A Roxana Brasil, a Roberta Rosas, que é treinadora do São Paulo, e a Estela Torreão, do Rio de Janeiro. E no Rio de Janeiro primeiro virou uma febre, o pessoal apaixonado pelo esporte aceitou rapidamente. E por aí foi, depois Minas Gerais, Porto Alegre, foi se disseminando. A gente viu na reportagem também a Andrea dizendo que é uma das grandes diferenças, além do grande consumo calórico, de calorias que tem durante os exercícios, mas não há o impacto, né, que é a diferença. Mas existem outras diferenças de fazer um spinning, por exemplo, que é a bicicleta fora d'água, não é isso? Total, é muito diferente. Tanto que nós temos uma equipe de treinamento que capacita os professores das empresas para não levar o conceito do spinning para a água. É outro universo, tem que respeitar as propriedades da água e utilizá-la a seu favor. Então os professores que dão aula de hidrobike, eles são treinados especialmente para esse tipo de aula? Sim, toda empresa que adquire a ferramenta, ela recebe na casa dela um instrutor para capacitar todo mundo. Não adianta só ter a ferramenta, tem que ter o conhecimento. Se eu quiser, por exemplo, ter uma bicicleta na minha casa, eu tenho uma piscina, eu tenho uma bicicleta, quero comprar uma bicicleta só para mim, posso? Pode, eu vendo bastante. Mas e aí como é que acontece? Eu, por exemplo, não sei utilizar a bicicleta. Você dá essa aula para as pessoas também? Coloco à sua disposição. Quando você recebe, o kit de entrega te contempla com um personal trainer. Ele vai te entrega e faz uma aula e vai te instruir. Você pode continuar o trabalho com o personal ou pode ficar fazendo trabalho sozinho, acompanhado até a distância. Mas é necessário fazer outros exercícios também complementares, além do hidrobike, musculação, por exemplo? Ou dispensa?
Não, a atividade em si uma complementa a outra. O hidrobike ajuda na corrida, a natação ajuda na corrida. Então, cada esporte acaba complementando até o desenvolvimento em outra modalidade. Um não quer dizer que anula o outro. Um completa o outro. E o hidrobike também, a gente pode dizer que é para todas as idades? Menos para crianças. Sim, mas adultos, jovens, adolescentes, idosos, todo mundo pode praticar? Todo mundo pratica. Quem utiliza bastante são as academias, os clubes, spas, hotéis usam como entretenimento, e os clubes hoje de futebol também utilizam na parte regenerativa dos seus atletas. Quando eles têm um jogo, vou dar um exemplo no futebol, eles têm um jogo na quarta-feira, na quinta-feira atividade aquática, e a atividade aquática com a hidrobike ela é melhor. Então hoje também se disseminou pelos clubes de futebol. E ela serve para ganhar resistência, musculação, exatamente o quê? Você ganha tudo, você define a tua musculatura inferior do abdômen para baixo, ela modela, você adquire força na sua panturrilha, no seu quadríceps e o abdominal, porque fora da água, como as ferramentas são diferentes, dentro da água você tem que trabalhar mais a concentração do abdominal. Então essa prática continuada vai também fortalecer muito a região. Me diz uma outra coisa agora, quantas vezes por semana é aconselhável praticar o hidrobike? O mínimo de 2 vezes você já vê respostas. 3 vezes... A resposta é bem mais rápida. É apaixonante. Tá certo, então. Bom, você vai continuar com a gente ainda, nós vamos falar sobre um outro assunto também, daqui a pouquinho depois do intervalo aqui no Conceito. A seguir, então, um exemplo de superação no esporte. É sobre isso que eu e o Vladimir vamos falar logo depois que o Conceito voltar. Até já. Estamos de volta com o Conceito. Agora essa é para quem é corintiano, especialmente. Sabe por quê? Porque tem uma exposição em homenagem aos 100 anos do Timão em Rio Preto, completados no ano passado. O Senac apresenta a exposição fotográfica Corinthians 100 Fotos, que já rodou as principais cidades do estado e mostra a história mais recente do clube com imagens do fotógrafo oficial Daniel Augusto Júnior. Ronaldo, Roberto Carlos, Elias, Bruno César, Casagrande, Sócrates, Dinei, entre outros jogadores que marcaram o Alvinegro Corinthians. Estão aí nessa mostra que vai ficar no Senac até o dia 21 de janeiro. Então anote aí o endereço do Senac, Rua Jorge Tibiriçá, número 3518, na Santa Cruz, próximo à Prefeitura de Rio Preto. Você com certeza, por ser um atleta, você torce para algum time? Sou corintiano. Então, já visitou essa exposição? Não tive essa oportunidade, eu estou só de passagem, mas você me deu uma boa sugestão para eu ter o que fazer. Vai ficar no fim de semana, hein? Vou. Então, amanhã ou qualquer dia você pode visitar lá no Senac, ok? Eu vou, com certeza. Tá certo. Agora é o seguinte, vamos falar de uma notícia que mudou a vida de um morador de Rio Preto, um acidente. O esporte conseguiu transformar a vida de Jefferson. É o que você vai ver nessa reportagem. Jefferson sempre gostou de andar de bicicleta. Há 1 ano é atleta profissional. Ele é o atual campeão brasileiro de paraciclismo. Ele teve uma perca óssea onde a perna dele, a perna esquerda, é 6 centímetros menor que a direita. Tá? Ele teve uma perca de massa muscular, como dá para comparar bem a diferença. A extensão do joelho, ele tem muito pouco movimento, tá? Onde ele perdeu aí cerca de 80% do movimento dessa perna, e o tornozelo, onde ele também não tem a mobilidade total de uma pessoa com as 2 pernas normais. Então essa perna é uma perna que ele vinha sentindo muita dificuldade, que hoje com o trabalho que a gente fez ele conseguiu melhorar um pouco a força, onde ela pode ajudar um pouco a outra. Os médicos enganaram, falou que nunca mais ia poder andar, né? Sem apoio de muletas e tal. Imagina fazer esporte, né? E eu não deixei isso me abalar, não. Porque quanto mais duvida, aí que a gente tem que ir em cima mesmo. Porque se for ficar esperando as coisas acontecerem, não vai acontecer. O esporte foi o responsável por toda a transformação na vida de Jefferson. Para ter mais resistência na hora da prova, o treinamento é fundamental. O foco principal é trabalhar com os músculos das pernas. A gente dá uma atenção maior devido ao esporte que ele pratica, que é o ciclismo. Tá? Então a gente dá uma atenção muito grande para os membros inferiores, apesar que sempre a gente tem que trabalhar o corpo como um todo, porque durante uma prova ele usa todas as musculaturas do corpo. É óbvio que usando um pouco mais as pernas. O treino não é fácil, mas para ser um campeão tem que ter muita força de vontade.
Pessoa muito dedicada, pessoa que já passou por várias dificuldades, tá, em relação ao acidente, em relação à sua locomoção, a dores. Então, é uma pessoa que suporta a dor, suporta o treinamento pesado e ele gosta. É uma pessoa que sempre quer mais, sempre está exigindo mais e isso é muito bom. Tanto é que a gente conseguiu chegar onde chegou devido a essa força de vontade dele. Hoje, o treinamento que o Jefferson faz é específico para a modalidade que ele vai participar na Itália, que é de força e explosão. A prova é mais longa, de resistência, tem muito relevo, tem muita subida, tem descidas e as distâncias de 50 a 100 quilômetros. Com muito treino e alguns improvisos para dar mais rapidez e explosão na hora da corrida, ele treina de 5 a 6 horas por dia. Esse é o segundo campeonato mundial de paraciclismo que Jefferson participará. Confiante, ele se prepara para ser o campeão. Eu vou na competição querendo ganhar e para ganhar. O que vai acontecer é que é a falta de experiência, só que está contra. Mas a vontade, se for falta de vontade, não vai ser, porque a vontade a gente tem muito e está treinando para isso sim. Sabe o que é isso aí, vocês? Um exemplo. Agora, o Vladimir estava falando de outros exemplos aí, que você estava com um DVD que ia deixar pra gente aí, do Ironman, de para-atletas também, que deixa a gente até envergonhado de ouvir, né, Vladimir? O que é exatamente? É verdade. São